Então vamos lá para a nossa sexta videoaula, falando um pouco então do agachamento alternado, ou como algumas pessoas o conhecem, passada, a fundo e demais nomenclaturas que dão para o mesmo exercício. O que a gente precisa então ter em mente quando a gente fala de um exercício como o agachamento alternado ou o afundo? Basicamente, quando a gente fala desse exercício, a gente tem que entender o mecanismo dele. O que seria esse mecanismo? As estruturas que estão envolvidas para que esse exercício possa acontecer dentro de um ponto de sustentação e equilíbrio. Que estrutura seria essa? Eu já venho aí há um certo tempo falando que para que esse movimento ocorra, nós precisamos sempre analisar a participação dos músculos principais, ou seja, dos músculos alvos, mas principalmente de toda a musculatura envolvida na estabilização desse exercício. E como sempre, a chave da estabilização se concentra na seção média corporal, que é aí que nós temos musculatura abdominal, superficial e profunda, a gente tem os oblíquos, a gente tem quadrado lombar, a gente tem paravertebral, a gente tem o núcleo, que é o nosso quadril, ou a pelve, que é feita então pela musculatura do glúteo. Pensando em barra, a estabilidade da estrutura pélvica é muito importante, sem sombra de dúvidas. Então, cabe colocar ela também aí como uma estrutura a ser analisada antes de prescrever. Então, vamos observar um pouco do movimento e fazer algumas análises mais práticas. Primeira coisa, tirando o jovem passando na frente, a primeira coisa é, observem que durante a execução, os joelhos estão alinhados. O joelho da frente está devidamente alinhado, ou seja, ele está reto e não pendendo para frente. E o joelho que está atrás, ele está devidamente alinhado e não inclinando para fora, como é muito comum da gente observar nas pessoas que estão executando esse exercício. Então, joelho da frente alinhado e o joelho de trás alinhado, apontando em direção ao chão. Mas isso não vai acontecer você falando para o aluno, mandando ele fazer. Você vai precisar de uma sequência, um sequenciamento de ativações musculares para que isso ocorra. Enquanto, ao mesmo tempo, o tronco deve estar devidamente estabilizado. Por isso da importância dessa musculatura. Se a gente observar, a gente vê aí o abdominal constantemente contraído para estabilizar o tronco dela e que ele fique devidamente alinhado. Obviamente, um bom alongamento da musculatura peitoral permite então que você posicione os seus cotovelos para baixo e não fique com seus cotovelos para trás. Isso, além de gerar desequilíbrios no movimento, vai gerar aí uma pressão compensatória no tronco. Então é interessante você ter esse trabalho já de alongamento de peitoral bem desenvolvido. Por isso, eu já falei anteriormente, a importância de você construir o caminho até chegar ao exercício. Então vamos imaginar assim, por exemplo, se para o agachamento eu tenho aí 9, 10 progressões, como o agachamento com peso corporal, agachamento com halteres, nós temos aí o agachamento sumô, agachamento taça, próprio overhead squat, pensando nas linhas funcionais. Depois nós teríamos o agachamento com barra e depois nós teríamos então, vamos assim como popularmente o chamam, o afundo. Meu Deus, é isso mesmo. Por quê? Além de todo esse núcleo de estabilização, a gente precisa do glúteo muito forte. E para a gente ter esse glúteo muito forte, a gente tem que entender uns mecanismos. Então a gente vai dar um pulinho agora ali na teoria, pegar umas informações emprestadas e voltamos aqui para a prática.
O que seriam essas informações da teoria? A gente precisa entender, talvez agora eu saia um pouco do linguajar mais leigo e eu vou um pouco mais para o técnico, mas é importante fazer essa análise. Quando a gente pensa no glúteo, a gente tem que pensar sempre na ação combinada da musculatura do glúteo. Obviamente, esse é um exercício de dominância de extensões de quadril, ou seja, do glúteo máximo. Mas vai haver aí a participação de quadríceps, vai haver aí a participação da musculatura posterior de coxa, e isso precisa também estar alinhado. Se a gente tiver aí uma dominância de posterior de coxa, por exemplo, há uma tendência maior de a gente perder a estabilidade pélvica e ela acabar rodando, ou seja, fazendo aquele gesto que a gente chama de retroversão pélvica ou pôr o rabinho entre as pernas. Então é importante que você tenha em mente isso também, tá? Ok, voltando então, essa ação combinada, o que a gente tem que pensar? Nós temos aí a participação em que ninguém pensa. Quando a gente faz pensa, por exemplo, no afundo, a pessoa logo pensa no glúteo. Ah, esse exercício é ótimo para glúteo. Qual glúteo? Não sei. Bom, se ele falou que é extensor do quadril, então deve ser o glúteo máximo. Ele já falou em outras aulas que o glúteo máximo é extensor do quadril. Ótimo, muito bom. Mas ele não trabalha sozinho, ele tem mais dois irmãozinhos que são importantíssimos, mais do que ele mesmo, nesse exercício, que é o glúteo mínimo e o glúteo médio, que ninguém pensa, ninguém fala, é simplesmente como se não existisse, nem na anatomia e nem no corpo humano. É só glúteo ou glúteo máximo. E o médio mínimo? Eles são os mais importantes, mas que ninguém fala ou ninguém explica um pouco sobre eles. E nesse caso, nesse cenário importantíssimo, você usa o glúteo médio, o glúteo mínimo, muito e durante todo o movimento para sua estabilidade pélvica. Porque a gente tem uma ação combinada entre o glúteo médio e o glúteo mínimo. E eles dois juntos são responsáveis pela estabilidade do quadril durante a marcha. Isso mesmo, quando você está caminhando, você está usando o seu glúteo médio e seu glúteo mínimo. Nunca pensou? É óbvio que não, porque é automático. Aí é por isso que às vezes você vê na rua as pessoas caminhando e você vê alguns com a pelve dando um leve balanço, uma leve inclinação, e alguns com a pelve balançando muito. O que as pessoas comumente falam, nossa, fulana de tal, ela não anda, ela rebola. Do ponto de vista popular, muito bonito. Do nosso ponto de vista, bastante disfuncional. E aí nós temos um probleminha que a gente precisa resolver com o treinamento, não só para que você, entre aspas, rebole menos, mas que você possa, então, executar o exercício. E aqui é importante salientar ainda, em essência, tá? O glúteo mínimo, ele é um rotador lateral do quadril e flexor do quadril. E juntamente com as fibras do glúteo médio, as fibras anteriores, eles fazem a flexão do quadril. E aí as pessoas já devem ter ouvido falar em algo chamado de síndrome de Trendelenburg, que é essa coisa maravilhosa, essa coisa linda. Se a gente olhar então, aqui na nossa figurinha colorida, lindamente, fácil de interpretar, quando você rebola, você está positivo para a síndrome de Trendelenburg. O que ela está indicando? Que o seu glúteo está mortinho. Você não tem estabilidade nenhuma no seu quadril. Você está à deriva no meio da rua. Por outro lado, se a sua pelve
ela inclina para o lado oposto quando você vai caminhar, a gente então diz que você está com o seu glúteo funcional. Vamos entender isso melhor. Quando você testa positivo para o mesmo do síndrome de Trendelenburgo, quando você vai dar o passo, você precisa de um mecanismo que vai estabilizar o seu tronco todo, ou melhor, o seu quadril todo, para que você dê esse passo de uma maneira eficiente. Qual que é esse mecanismo? Para você tirar, vamos olhar aqui na imagem, o pé esquerdo do chão, o que você vai precisar ao mesmo tempo contrair na perna oposta? Ou seja, você vai dar o passo com a perna esquerda, a perna direita tem que fazer uma contração monstra para estabilizar a sua pelve e você não desabar. Primeiro quem vai entrar aí na contração vai ser a contração do glúteo mínimo. Sequencialmente, o seu glúteo médio vai ter que contrair junto. Subindo um pouquinho mais para dar essa estabilidade aqui no quadril, nós precisamos de quem? Quadrado lombar. Ninguém fala, você nunca ouviu falar. E obviamente aí vem o principal de todos, que é o oblíquo interno e externo. Que se você não tiver então equilíbrio da musculatura abdominal, eles não existem. Então, quando todo esse bloco de músculos, glúteo mínimo, glúteo médio, quadrado lombar e oblíquo, se contrai, você estabiliza o seu quadril, a sua pelve. Então, você estabilizando do lado direito, você dá uma leve inclinadinha pro lado esquerdo, que você vai dar o passo, para você, então, deslocar essa perna à frente. Então, o seu quadril ele vai mais ou menos fazendo este movimento. Quando você tem a síndrome, já que você não tem essa musculatura forte, ou desenvolvida, ou ela está inibida ou fraca, você vai dar o passo com a perna esquerda, automaticamente, quando você vai dar o passo, a sua pelve, ela desaba. Porque esse lado direito que deveria ficar estável, ele acaba cedendo para o contrapeso da outra perna que está saindo do chão. Então, você dá aquelas, literalmente, rebolada. Professor, eu não sei avaliar isso, e meu professor também não sabe. Como é que eu vou saber se eu tenho ou se eu não tenho? Bom, um dos indicativos é os seus adutores. Você pode sentar no chão, tenta manter a coluna mais reta possível e fazer a abertura das suas pernas o máximo que você puder. Se você chegar com as suas pernas, e eu já postei alguns stories até inclusive hoje, com as pernas, imagine que aqui está seu quadril e aqui está seu trocante maior. Se você conseguir abrir a sua perna até próximo à linha do trocante maior, isso sentada, você está com seus adutores ok. Se você ficar em diagonal ou muito fechado ou com a coluna curva, é um indicativo que você tem aí um encurtamento bem considerável de adutor. E com isso, então, a gente já vem falando há um tempo, acontece a inibição recíproca de glúteo médio, e você teria essa instabilidade pélvica. Ou, se você quer fazer de uma maneira mais prática e simples, bota um biquíni, pede para o seu namorado, marido, amigo, amiga, filmar você caminhando. Então, você sai caminhando normal e a sua amiga atrás com o celular firma seu quadril. E você vai observar se você está fazendo um movimento bastante pronunciado ou um movimento mais suave. Se você vê que a sua pelve cai para o mesmo lado que você dá o passo, você está testando positivo. Você deve dar um pouquinho mais de atenção aí para recuperar a musculatura do glúteo. Agora vamos sair agora da parte da teoria e vamos voltar aqui para o exercício. O que vai acontecer no exercício? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que, se a gente olhar aqui, quando você testa positivo, aqui no que está em verdezinho aqui as escritas, você vê que essa compensação do quadril afeta também a sua coluna, principalmente a sua lombar. Agora pega você testando positivo para o Trendelenburg ou para síndrome de abdutores
e transporta isso para a musculação com uma sobrecarga nas suas costas. Então a sua coluna, quando você dá o passo, o seu quadril oscila, a sua coluna aumenta consideravelmente a curvatura dela e você tem uma sobrecarga em cima que está empurrando as suas vértebras para baixo. Se você parar e analisar, você não precisa nem ir muito além para ver que isso pode dar ruim em algum momento. Se a gente desce um pouco mais, você vai ter isso que eu acabei de falar. O seu joelho, quando você pisa com o pé da frente, ele desaba para dentro. Porque você não tem essa musculatura do seu quadril, do seu glúteo, desenvolvida para estabilizar. Então, ele cai para dentro. Aí, qual que é a estratégia que algumas pessoas fazem para tentar driblar esse mecanismo? Justamente a perna que está para trás, a pessoa joga ela para fora, para aumentar, então, a base, ou seja, a distância e a base para tentar estabilizar. Não vai mudar nada, porque você compensa o joelho da frente em valgo e o joelho de trás você compensa tanto no joelho, caindo com ele inclinado para fora, e se você subir uma linha imaginária, você vai ver o seu fêmur também sofrendo uma alteração de posição durante o movimento. E se você faz esse movimento para frente, que seria então a passada, vamos assim, que quando você faz para frente é a passada, você vai ter um mecanismo pior, porque quando você automaticamente faz a passada, o seu tronco é projetado à frente com a sobrecarga nas suas costas. E toda essa massa cai aonde? Em cima do teu joelho. Só que o teu joelho, quando ele está alinhado, ele consegue suportar pelos músculos e pelas ligações tendíneas. Mas se você cai com o teu joelho em valgo, ou seja, virado para dentro, toda essa sobrecarga vai contra esse alinhamento. E aí você pode aí ter um desastre a nível de patela, você pode causar aí um estresse ligamentar e você pode começar a sentir dor no joelho. Outra coisa, para piorar, que eu já venho falando há muito tempo, se você tem um pé com uma pronação, ou seja, um pé caído para dentro, tá? A sua tendência, quando você pisar no chão, o seu joelho desabar em valgo, é ainda maior. Se você somar isso com o seu glúteo, que está uma uva, que não está funcional, você consegue imaginar a cena desastrosa que isso pode ser. Então, quando eu falo que um exercício não deveria estar sendo prescrito em fases iniciais, ele tem todo um mecanismo envolvido de o porquê ele não deveria. E quem é professor tem que saber avaliar isso para saber a hora de prescrever para o seu aluno. O sinal que a gente vai ver é esses cenários assustadores durante o treino. Você vê pessoas se matando fazendo afundo, fazendo passado, fazendo búlgaro, fazendo N coisas e continua com aquela bundinha pequenininha, molinha, murchinha, porque não é funcional. Você não está preparada. E não adianta você achar que na força pura, na raça, no hardcore, você vai construir seu cultivo. Você vai construir uma lesão, só isso. Então, se você tem problema com ego e você não consegue lidar com cargas baixas, porque você acha que tem carga alta, faça uma reflexão sobre isso que eu estou falando. Porque às vezes você pode querer tanto uma sobrecarga e essa sobrecarga vai gerar uma sobrecarga no seu sistema musculoarticular e vai te gerar uma lesão. Aí você não treina nem com pouca carga e nem com muita carga. Você vai ficar em casa para se recuperar da lesão. Se for leve, ótimo, agradeça a Deus. Mas pode ser um pouco mais severa. Então, quando eu falo isso, é para te ajudar e não para te atrapalhar no seu treino. Então, cada videoaula que eu estou fazendo, eu estou explicando e batendo nessa tecla o tempo todo. O exercício ele é ótimo, desde que você esteja preparado para ele. Se você não está preparado para ele, ele vai ser o pior exercício da sua vida. Então, faça uma análise mais simples ainda, para você entender tudo isso que eu estou falando. Se você tem dificuldade para fazer um agachamento normal, com a barra nas costas, é infinitas vezes mais difícil você fazer esse a passada ou a fundo. Porque se no agachamento você com base estável e uma estrutura estável, você já tem desequilíbrio, imagina você então com uma estrutura unilateral de apoio.
o seu desequilíbrio vai ser muito maior e você vai pagar um preço por isso. Então, eu espero que novamente eu consiga te passar alguma informação, eu consiga de alguma maneira ter te ajudado e que você entenda que apesar de ser um exercício ótimo para glúteo, ele tem um preço a ser pago para que ele seja eficiente. Senão o preço que você vai pagar pela ineficiência sua vai ser uma possível dor. E eu posso te assegurar que se você não tiver essa musculatura equilibrando o seu quadril, não importa o quanto a fundo você faça. A única coisa que você vai fazer é afundar ainda mais a sua integridade física, porque seu glúteo não vai crescer. E isso eu afirmo com muita convicção. Ah, mas fulana de tal, ela mentiu para você. Fulana de tal mentiu, tá? Então, se você quer acreditar em fulana de tal, não sou eu que vou dizer para você não fazer isso. Eu estou te mostrando um cenário ao qual você deve ficar atento e para que você possa treinar com segurança e eficiência, tá ok? Quem sabe uma próxima aula, então, eu faço aí uma videoaula sobre o agachamento. Vamos pensar sobre isso. Então, até a nossa próxima videoaula.